Classificação do escoamento. Então, nós podemos inicialmente classificar o escoamento de um rio de 3 formas. Vamos ter rios que a gente vai chamar de rios efêmeros, rios intermitentes e rios perenes. Qual é a diferença entre o rio efêmero, intermitente e perene? A diferença básica é que no rio perene nós vamos ter escoamento durante todo o período do ano, seja no período onde acontece mais frequentemente as precipitações, seja no período mais seco. No rio intermitente, a gente vai ter escoamentos no período chuvoso, nos meses onde acontece a maior chuva, e no período mais seco a gente não vai ter escoamento. E o rio efêmero é aquele rio ou corpo d'água, que só vai acontecer o escoamento durante a ocorrência da precipitação. Cessada a precipitação, cessa o escoamento. O que é que distingue, o que é que faz com que o rio seja efêmero, intermitente ou perene? O que vai fazer com que esse rio tenha essas características está associado fundamentalmente ao que a gente vai chamar de escoamento de base, que é exatamente a contribuição do escoamento subterrâneo para o escoamento do rio, o escoamento superficial que vai acontecer no rio. Então essa relação entre o rio e o aquífero é que vai definir se o rio é um desses 3 tipos. No rio perene, nós vamos ter que o nível do lençol freático, tá certo? Ou seja, o nível onde a carga que vai permitir que aconteça esse escoamento subterrâneo, o nível freático sempre vai estar acima da calha, do fundo da calha do rio, do fundo do talveg do rio, ou seja, aquele lugar geométrico dos lugares de menor cota em cada uma das seções fluviais. Então, o nível freático vai estar sempre acima da cota do fundo de uma determinada seção fluvial. Com isso, a gente vai ter uma energia potencial que vai fazer com que haja escoamento do aquífero em direção ao rio. Então, durante todo o período do ano, esse nível freático permanece acima dessa cota do rio. Ele diminui numa época do ano, no período mais seco, esse nível freático ele é mais baixo do que no período mais úmido. No período mais úmido ele é mais alto, no período mais seco ele é mais baixo, mas sempre ele oscila numa cota em níveis mais elevados do que a calha do fundo do rio. Então isso caracteriza um rio perene, como é o rio, por exemplo, o rio São Francisco, como é o rio Parnaíba, como é o rio Tietê, como é o rio Amazonas, como é o rio Paraná, como são diversos rios brasileiros. A maior parte dos rios do sudeste, centro-oeste e norte do país são rios de caráter mais perene. Aqui no nordeste do Brasil a gente vai ter o São Francisco, o Parnaíba. Aqui na Serra de Baturité, no estado de Ceará, também nós vamos ter alguns rios que são perenes, né? Frequentemente a gente vai ter também a ocorrência desse tipo de rio. O que é um rio de um rio intermitente, que se caracteriza aqui, boa parte dos rios do semiárido brasileiro e de regiões semiáridas aqui no Brasil, a gente vai ter esses rios de caráter intermitente. São rios que vão escoar durante o período chuvoso e durante o período seco eles vão cessar o escoamento. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, no caso aqui do Ceará, o ano é dividido em 2 partes. Na primeira parte do ano tem a possibilidade da chuva, no segundo é a certeza da seca. Então na primeira parte do ano tem escoamento, na segunda parte do ano não tem escoamento. Por que acontece isso? Porque esse reservatório subterrâneo ele é relativamente pequeno. Então ele vai receber uma certa contribuição de água que infiltrou, o nível freático sobe e ele começa a contribuir com o rio. Se essa chuva durante o período úmido, esse nível freático ainda continua mais elevado do que a calha do rio. Com isso continua gerando escoamento. Quando acaba o período chuvoso, não tem mais essa recarga. E esse aquífero ele vai diminuindo o nível, diminuindo o nível, diminuindo o nível, até que chega um ponto onde você não tem mais, o nível do aquífero fica na mesma cota, um pouco mais baixo do que a calha do rio. Com isso a gente cessa o escoamento no segundo período do ano. Mas continua lá a existir um certo escoamento subterrâneo, só que esse escoamento subterrâneo ele já não mais vai aflorar e contribuir com o caudal superficial. O sertanejo, por exemplo, no Ceará sabe disso, né? E toda a população sabe. São as cacimbas que são feitas às vezes no próprio leito do rio, no período mais seco, para poder retirar água. Por quê? Porque se sabe que lá existe um certo escoamento subterrâneo que pode ainda suprir algumas demandas humanas nesse período. Então, em função disso, vai existir algum tipo de escoamento, mas é um escoamento subterrâneo, que não vai mais aflorar. E o rio intermitente?
esse nível freático, o lençol freático fica sempre abaixo da calha do rio, seja quando está acontecendo a chuva, seja quando, e mais ainda, quando a chuva cessa. Então, em função disso, nunca vai existir um escoamento de base contribuindo para a formação do caudal do rio e, devido a esse fato, cessada a chuva, cessa-se o escoamento, a gente só vai ter um escoamento superficial direto daquele tipo hortoniano que nós conversamos anteriormente. Então, a gente vai ter, então, rios perenes, rios intermitentes e rios efêmeros. No Ceará, hegemonicamente, os rios são efêmeros, tá certo? E nós são efêmeros e, fundamentalmente, os grandes rios são intermitentes, né? Então, a gente vai ter aqui os grandes rios intermitentes, o rio Jaguaribe, que até alguns anos atrás, antes da perenização, dizia-se dele que ele era o maior rio seco do mundo, tá certo? Em função exatamente de sua intermitência, né? Depois da construção das barragens, notadamente o Orosi, em seguida Castanhão, tá certo? No próprio rio Jaguaribe, ou em seus afluentes, Cubanabuiú, etc. Com isso houve o que a gente chamou de perenização do rio, e aí houve o que a perenização foi uma forma artificial de fazer com que esse rio escoe durante todo o ano. E a perenização, ela substitui um aquífero, um reservatório de água subterrânea, por um reservatório de água superficial, que são esses reservatórios que vão permitir a liberação de água durante o período seco, fazendo o que a gente chama de regularização das vazões. Então, são esses 3 tipos de rio que eu queria que vocês guardassem.